Olá, boa noite. Mais uma live. Hoje falando sobre um assunto bem diferente. Como é que vocês estão? Letícia sempre é a primeira, né, Letícia? Como vai? Aqui o Fábio. Vamos lá, adicionar hoje. Adriana, Fabiana, Cris Silva. Hoje o assunto vai ser sobre perfumes. Fábio. Olá, Fábio, boa noite. Tudo Boa bem? noite, Gustavo. Tudo bem? Como vai? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que Tá agradeço. todo mundo muito curioso, porque é um tema que foge da nossa área de dermatologia, se bem que tem a ver, né? Pele, perfume, aplicação. Então, acho que Exatamente. nós Tem, recebemos muitas perguntas. Você deve ter recebido aí também. Eu acho que tem bastante gente. Ó, sim. Rogério Ranulfo, lá de onde ele é, de Brasília. Tem muita gente aqui. Fábio, se apresenta, por favor. Você estuda sobre perfumes desde quando? Como é que é essa paixão sua? Na verdade, assim, é engraçado que você começou com a paixão, né? Boa noite para todo mundo, porque é uma paixão que virou profissão. Sim. Então, eu comecei mesmo, sempre fui um apaixonado por perfumes. Aham. É claro, assim, quem está na faixa etária de 40 a 60 anos no Brasil sabe que quando se passou pela adolescência para essas pessoas, a gente não tinha muita opção, né? Eram Exato. poucos perfumes que chegavam, a economia era fechada, você esperava alguém viajar, a gente não falava uma viagem para o exterior, uma viagem para o estrangeiro ou, É, ou até para o Paraguai. verdade, ia para o estrangeiro. Tinha uma tia que ia sempre para o estrangeiro. A gente ia esperá-la no aeroporto, era um acontecimento. Mas era um acontecimento, aquele desespero. Às vezes você passava, eu lembro em Guarulhos, aqui em São Paulo, no aeroporto, você Sim. via o Duty Free, porque e era free shop, não era nem Duty Free, porque era tudo de Em choque. vidro. Tinha gente passando dólar entre os vidros para alguém comprar uma caixa de cerveja. Ah, isso eu Então, não cheguei a ver, mas eu acredito, porque realmente era um desejo esses importados na nossa vida. era um Verdade. desejo. Era um desejo. Então, no Brasil, a gente tinha poucas marcas que prevaleciam, e aí era por viagem mesmo que você conhecia outras. Eu sempre tive sorte de ter na família muita proximidade com fragrâncias, de muita gente gostar, as pessoas viajavam, traziam, então eu Aham, conheci bastante. E aham, sempre gostei. Minha mãe sempre gostou muito de perfume também. Então isso fez com que, não conscientemente ainda na época, porque adolescente eu nem sabia que isso era algo que me influenciava, mas influenciava. claro. Mas eu não segui por aí, porque a primeira vez que eu fui tentar vestibular, eu tentei duas coisas: medicina e odonto. Eu É não mesmo, áreas passei, biológicas, olha só, não sabia disso. não passei em medicina, passei em odonto, mas não tinha nada a ver comigo. Aí eu fui fazer administração. Sensacional. Deu a volta. Criativo, tem a ver com a sua profissão. Exatamente. E aí, no meu último ano de administração, eu precisava fazer um estágio que contasse para formação, para receber o diploma. E eu fui fazer o estágio de marketing numa casa de perfumaria. O que é uma Ah, casa de perfumaria? aham. Quando a gente fala de perfumes como Yves Saint Laurent, Calvin Klein, quando a gente fala do cheiro de um shampoo, de um sabonete, de um produto de lavar roupa, normalmente, pelo menos 90%, 93% das fragrâncias não são as próprias empresas que fazem. Então não é a Yves Saint Laurent que desenvolve o cheiro, mas é a casa de perfumaria. Ah, ok. Existem empresas nacionais, mas a maioria é multinacional, gigantes, europeias ou americanas, e que Uhum. criam fragrâncias para o mundo todo. E Tá. aí, quando eu entrei, meu primeiro trabalho foi numa empresa que se chama IFF, que é International Flavors and Fragrances, Aqui em São e Paulo. aqui em São Paulo. Eu Uhum. sempre morei e trabalhei no Brasil. Sei. Então, nunca fiz muitos trabalhos para Europa, Estados Unidos, Américas, tal, mas sempre baseado no Brasil. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar na IFF. Entrei meu primeiro dia na IFF, eu nunca vou esquecer, eu lembro até hoje. Primeiro do Sim. cheiro do lugar, que tinha um É, cheiro muito presente. E aham. número dois, as pessoas ficavam se cheirando no corredor, na hora do almoço. O braço era marcado, tipo, marcava com caneta, tipo, três fragrâncias As diferentes para você ir diferentes fragrâncias. avaliando. Ah, É muito diferente, muito diferente. É um outro mundo. Ó o Taleb entrou aí. Obrigado aí, o Taleb. Taleb, Boa Taleb, ele noite. que me apresentou, agradeci ele. Exatamente, ele fez essa ponte aqui maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu comecei a entender o que era esse mundo, porque para mim, Uhum.
Fragrância Sim. era fragrância, mas uma casa de perfumaria, ela tem o seu centro criativo, o seu lado criativo, com perfumistas, avaliadores olfativos, laboratório, matéria-prima e o lado comercial. Porque, assim, Tá. cada empresa grande de cosmético ou de limpeza doméstica tem um Hum, comercial que atende para saber o que o cliente quer para desenvolver a fragrância. Claro, claro. Aí eu fiquei um pouco no marketing e eles perceberam que eu tinha uma aptidão natural para cheirar. É até um pouco engraçado você falar isso, mas Você participava dos grupos de teste, talvez, é isso? Para saber se gostava ou não gostava? exatamente, se identificava mais fácil ou não, e se percebia, se conseguia perceber sozinha a matéria-prima, ela combinada. E eles me ofereceram para ser treinado. Então, para fazer uma longa história curta, aí eu passei os primeiros anos de treinamento, que foram 4 anos de treinamento, cheirando todos os dias. Caramba! Então, Mas como é, é que é isso? Cheirar é uma confusão isso. Tem que é ter uma um. confusão. A primeira confusão é que eu tenho que mudar o que eu tenho de registro. Por exemplo, como brasileiro, eu já Uhum. tinha sentido lavanda em diversas fragrâncias ou em diversos produtos diferentes em momentos da vida. Tá. Mas ou eu associava com o nome da lavanda, e às vezes não era o cheiro da lavanda, porque era o nome do produto, mas eu não Sim. tinha exatamente o que era. Então eu tive que começar a cheirar e entender quais são os tipos de lavanda que existem, essa lavanda que é do sul da França, essa lavanda que é de não sei aonde, Que os loucura! nomes. Então eu tive que mudar minha biblioteca. Eu tive que dar Aham, nomes diferentes às sensações, a cheiros que eu já tinha. E aham. aprender Tá. muitos outros. As referências, né? Exatamente. Então, por exemplo, o que para mim era madeira, aí virou o que é o cedro, o que é o sândalo, o que é o vetiver. Então, eu comecei a fazer essas conexões e Aham, entender. Mas, e não é só o olfativo, né? Porque eu tinha que saber quando era natural, de que lugar do mundo que vinha, que época tá. do ano que era colhido ou plantado, como é que era o terreno, que cor Sim, que tem, que variação de cor pode ter, que viscosidade que tem. Então você sim. começa a aprender um monte de coisa, porque de uma colheita para outra, quando é natural, pode ter diferença olfativa. Então Com você tem que certeza. entender o que é aceitável ou não do mesmo material. E Quem aí era o foi uma... professor que instruía? Era alguém aqui mesmo que já eram estava os perfumistas capacitado? daqui. Eram os Tá, tá. perfumistas daqui. Aham, E aham. aí, quando a gente fala de perfume, fala de glamour, né? Mas eu Nossa. comecei desenvolvendo fragrância para desinfetante, para Ah, lavar roupa. fazia parte de toda a indústria. Ah, Exatamente. Aí você vai subindo até chegar na perfumaria chegar fina. A no, perfumaria fina é onde o chegou último. agora, a cereja você chegou lá, mas começou bastante. Exato. Estão perguntando aqui se você não ficou alérgico nessa época. Olha só essa Não, pergunta. não fiquei. Assim, eu sou super alérgico, mas alérgico a pó, essas coisas. Hoje eu tô super alérgico, inclusive. Mas Sim. você aprende também, e aí me perguntam muito, né? E se você tiver resfriado? Tiver resfriado, eu aprendo a cheirar. Eu sei o que o Também. resfriado me incomoda ou não. Eu consigo separar as duas coisas. Entendi, entendi. Então, funciona. E graças a Deus não fiquei alérgico, senão eu perdi a profissão e a paixão. E a partir desse, daí você continuou nessa mesma empresa ou daí começou a Aí fazer eu os fiquei nessa fora? empresa, foram quase 6 anos, e aí eu saí dela e fui para uma concorrente dela, que hoje Tá, chama-se Symrise, que ok. é eu saí de uma empresa americana para uma empresa alemã. Na verdade, era uma empresa familiar, chamava-se Dragolco, que passou por Uhum. uma fusão com uma outra casa de perfumaria também alemã, que chamava-se Harman Hammer, e que Tá. hoje chama-se Symrise, que é uma das 4 grandes maiores casas de perfumaria no mundo, que são Uhum. Givaudan, Symrise, Firmenich e FF. Essas são as 4 maiores. Tá. E lá eu tinha um outro papel, porque eu tinha um papel de cuidar do desenvolvimento de fragrância, cuidar de perfumista, avaliador, mas eu queria ir para vendas. Eu Tá. queria ir para vendas. Eu não consigo ficar só sentado ali no balcão, fechado. Eu Muito preciso. ativo. Você vê que assim, a pessoa fala e se mexe, né? Parece boneco de posto, né? Então, assim, não dá. Atividade. Isso é que te leva, te trouxe até aqui. É isso. Exato. E aí eu comecei a atender a Natura como comercial. Então a Natura virou um cliente que eu atendia comercialmente. Eu Tá. cuidava de perfumaria fina para todos os clientes da América Latina em termos de conceito, marketing, pesquisa de mercado, desenvolvimento de fragrância, matérias-primas, junto com os outros perfumistas e avaliadores. E Uhum. aí foi minha primeira grande oportunidade internacional, porque o Brasil era um dos centros criativos mais importantes, então eu era a ponte entre Nova York e Paris. Então eu Ah, que recebia tudo o que máximo. acontecia, Uhum. participava dos briefings que aconteciam das grandes empresas nos Estados Unidos e na França, viajava constantemente para ver o que estava acontecendo, etc. Então aí Uhum. abriu um universo para mim
no universo da perfumaria. Então foi um momento muito legal. Que máximo, que máximo. E por que que a França é considerada assim grande referência? Existe alguma explicação específica ou ela não é tudo isso se comparamos com outros países? Existe, existe, Tá. existe sim. A França é grande referência porque, assim, acima de tudo, o francês é um dos melhores povos para fazer marketing. Um dos melhores. Todo mundo fala que é americano, mas o francês é muito melhor. Ele é Tá? mais sutil, o americano é mais agressivo no marketing. Exato, Delicadeza. exato. Uhum. Quando a gente fala de origem da perfumaria mais moderna, quando eu falo mais moderna, é tipo depois de Cristo, tipo, até vai de 800, 700 depois de Cristo a 1300, mas já é perfumaria mais moderna. Claro. Mas a perfumaria ela vem baseada mesmo no ocidente da Itália. A Itália é o berço dessa perfumaria. É a partir da Itália que os perfumes são feitos. São as grandes famílias florentinas e milanesas que têm, na verdade, os seus perfumistas, os seus boticários dentro das suas estruturas. São famílias riquíssimas. Santa Maria Novella, né? Santa Maria Novella, maravilhosa. Exatamente. Exato. Santa Maria Novella, Acqua di Parma. Então, a gente tem muita história aí por trás, e principalmente dos cítricos. Os italianos têm um carinho, uma conexão com os cítricos muito forte. Só que, em 1533, Catarina de Médici é prometida em casamento ao rei da França. Ela era filha de ricos banqueiros fiorentinos, né, de Florença, e a partir daí ela sai da Itália e muda-se para a França. No caminho, o que ela faz? Ela passa, claro, pelo sul da França e ela leva todos os seus empregados, leva o seu boticário, que também criava fragrâncias e remédios, porque o boticário era meio que um mágico, porque ele fazia também remédios, fazia cremes, poções, fazia eram tudo. poções, medicamentosas, cheirosas. Exatamente, exatamente. E aí ela para numa cidade no sul da França que se chama Grasse. Grasse, todo mundo fala assim. Ela, sim, sim. Exato. Não sei se você já teve a oportunidade de Sim, conhecer. sim, é o máximo. As lavandas. Exato. E a lavanda é naquela região da Provence, que É acontece. lindo. Essa época Então, do ano, maio, junho, é o ideal. É lindo. é lavanda, exatamente. A lavanda tá lá linda, acontecendo, as montanhas ficam na cor lavanda, o cheiro é tão inebriante que você percebe de longe, é muito lindo. Tem que ir. Quem não foi, tem que ir. Tem, é uma viagem que vale muito a pena. E Aí aí ela nessa parou região, lá. Ela parou lá, então. ela parou lá. Tá. Ela parou lá e descobriu uma coisa, que ali naquela região eles já plantavam lavanda, rosa e jasmim. Então a rosa, ela acontece entre abril e maio, mas mais em maio, por isso que ela é chamada de rosa de maio. A lavanda vem logo depois e o jasmim vem um pouco depois, perto de setembro. Então essas são as épocas das colheitas. Só que quando ela chegou lá, ela descobriu que os franceses não usavam isso para fazer perfume. Até porque a história da perfumaria francesa é mais antiga, mas da cidade de Marseille. Quem conhece o famoso sabonete de Marselha, que é um sabonete quadrado, Marseille é muito mais antiga do que Grasse com a cultura da perfumaria. Mas o que Grasse era? Era a cidade dos couros. Todas as peças de couro da corte francesa eram feitas em Grasse. Então o corte, a gravação, que fosse uma luva, que fosse um casaco, que fosse uma peça para decoração, o que fosse, era feita lá. E o cheiro do couro, quem já teve num curtume sabe que é insuportável. Horroroso, pavoroso, Não dá, não tem condições. Então, olha o que eles faziam. Eles extraíam o óleo essencial da lavanda, por exemplo, e usavam para lavar o couro várias vezes nesse óleo essencial para perfumar o couro. Imagina a quantidade de quilos de lavanda para conseguir. Exatamente. De fartura. Então, assim, o princípio era esse. A cultura era essa. Era usar o óleo essencial para melhorar o odor do couro, para que ele fosse usável. E ela percebeu isso, ok. Ela, visionária, porque ela sempre foi empreendedora, o pai era banqueiro, ela queria fazer negócio. Ela chega em Paris, casa, e todo mundo casava com 11, 12, 13 anos, né? É outro momento. Era profissão, vai casar. Exatamente, até porque com 30 por 40 morria, né? Então, a vida... A longevidade era muito curta. Era muito curta. Ela chega e aí comenta lá, com seu... claro que eu estou fazendo uma história moderna, né? Tá maravilhoso. Comenta com seu marido. Esse desejo. Aqui.
E aí, a partir desse desejo, ela é autorizada e ela que começa a fazer o marketing da França como berço da perfumaria. Então, é uma italiana que, a partir de 1533, começa a criar esse marketing da perfumaria na França. Sensacional, eu realmente não sabia disso, eu realmente não sabia. Agora, a Graça é conhecida pela lavanda, pelas rosas de maio, mais alguma outra? E o jasmim. E o jasmim, que é mais ou menos setembro. Tá, tá. Vamos começar do básico. Vamos lá. Muitas perguntas. Aonde aplicar o perfume? Aonde que é melhor? Vamos lá. Na Adoro. nuca, na orelha, no pulso? Qual é a sua dica? Adoro. Primeiro, a gente aplica perfume nos lugares mais quentes do corpo, tá? Tá. Por quê? Porque perfume, ele precisa evaporar. Quanto mais quente é o local, mais a fragrância volatiliza, mais você percebe. Cuidado, não em todas as partes quentes, porque tem gente que resolve aplicar em algumas partes quentes, por exemplo, partes íntimas. Pois é. Queima. Queima. Axila pode queimar também, tá? Tá. Assim, áreas de mucosa, etc. Rosto, de jeito nenhum. Quais são os melhores lugares? Pescoço. Por quê? Tá. E agora eu fico até com vergonha de falar isso, né? Porque tem um médico na minha frente, mas a gente tem artéria, né? Pérez, A claro. artéria é grossa. É bem mais grossa que o calibrosa. peito. Calibrosa. Se todo mundo colocar a mão no pescoço, vocês vão ver que o pescoço dá a sensação de estar mais quente do que o restante do corpo. Porque o sangue faz isso, né? Ele circulando, ele aquece. Como passa muito sangue, ele aquece Tá. mais. Então, o pescoço é ideal, tá? Desde aqui de trás até aqui na frente, pode passar tranquilo. Sim. Pulso também e dobras, porque nas dobras também a gente tem um aquecimento maior. Se eu colocar a mão aqui e colocar a mão aqui, aqui tá mais quente, porque faz parte de poder ter esse movimento, né? Então, todas as dobras também ajudam bastante. Tem gente que aplica até atrás do joelho, porque diz que é uma forma de deixar um rastro perfumado. Então, dobra você pode aplicar tranquilo. E aí vai aparecer bastante. Na nuca também? Na nuca também, pode aplicar. Pode aplicar toda essa região. O que a gente evita? Áreas de mucosa. Tá. Então, parte íntima, axila, rosto, não aplique, por favor, tá? Outra coisa que a gente evita muito, aplicar no cabelo. Tem uma pergunta aqui, exatamente. Por que o cabelo? Por quê? O que acontece no cabelo? O cabelo, ele é como se fosse... Eu dou esse exemplo porque é como eu entendo. É como se fosse um telhado de uma casa. Tem várias telhas ou várias escamas, né? Tem todas as escamas dele. Sim. Então, o fio de cabelo, ele pode ficar com a escama aberta ou com a escama fechada. Como é que eu fecho a escama? A grosso modo, sei lá, um silicone, uma boa hidratação, eu fecho a escama. A hora que eu aplico a fragrância, um perfume, normalmente, sei lá, um eau de toilette, ele é composto em média, por 10% de fragrância. Tá. Eu tenho 10% de fragrância aí, daí eu vou ter uns 88% de álcool, 89%, e 1 ou 2% de água. Então, basicamente, ele tem uma concentração muito alta de álcool. Agora, imagina você aplicar álcool direto no seu cabelo. Que pessoa faria isso? Você pode prejudicar o seu cabelo. E a pessoa fala, mas eu fico super perfumado. Fica mesmo. Porque se eu pegar o fio de cabelo em si, ele não tem temperatura. Ele está aqui tranquilo. Quanto mais próximo do couro cabeludo é diferente, mas quanto mais longe, então ela está ali, ela vai dar a sensação de que está mais tempo, porque é quando você movimenta o cabelo, tá? Mas você está prejudicando o seu cabelo. Então, todo aquele tratamento que você fez para hidratar, para selar o fio, para não sei o quê, você vai ser pode... agressivo. Exatamente. Você pode até tirar o brilho do cabelo, pode mudar um pouco a cor. Eu tô indo em pontos mais radicais. Eu apliquei uma vez, o que eu faço? Tudo bem. O que você não deve é aplicar sempre, porque aí é um problema. Perfume é para aplicar na pele. Tá. Agora, existe uma distância específica? Quer dizer, é um spray mesmo ou tem que molhar? Como é que é essa história? Existe. Eu até vou pegar um aqui para dar exemplo, mas antes só vou mostrar. Eu separei aqui alguns perfumes, porque vai que a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa. Nossa, que maravilha! Né? Você tem aí um arsenal. É só para causar inveja. Todo, hein? É só para causar inveja. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, Eau Sauvage de Christian Dior, um perfume da década de 60, tá? Que até hoje faz muito sucesso. Então, como é que eu vou aplicar? Eu pego, esse daqui ele tem válvula spray, depois eu vou pegar um outro que não tem válvula spray, tá? Então eu venho aqui, para aplicar, eu vou aproveitar, eu vou tirar a pulseira que é de couro, e a outra que é de pedra.
porque senão eu posso prejudicar o material. Então tá aqui, ó. Eu Tá. tomo essa distância aqui, de mais ou menos até no máximo, sei lá, 30 centímetros. Então entre Tá. 15 e 30 centímetros e, vamos ver se dá para ver aí. E faço a aplicação. Deu Uma para ver já? espreita, duas no máximo. Sim, dá para ver. E aqui dá para ver que ele está um pouco molhado, porque eu coloquei bastante. Sim, Então ele está um sim. pouco molhado. Então essa Aham. distância é uma distância ideal. Tá? Se eu fizesse mais perto, ele iria escorrer mais. Se eu vier aqui, deixa eu fazer no outro braço. Esse é o limite, então. É o Ah, eu acho limite. que é bem no limite. Depende de cada uma, para mim é bem no Tá, limite. Tá? tá. Então se eu vier bem perto, agora eu vou aplicar bem perto. Não sei se dá para ver como escorre aqui. Corre, tá. Então eu não faço isso. Eu tenho que fazer mais Tem que ter longe. distância. Aí, é claro, tem bastante fragrância. O que eu faço? Eu encosto suavemente. Eu não esfrego. Eu não Ah, posso esfregar. Eu encosto suavemente. Se eu quiser, eu faço isso daqui também. Eu consigo transferir, como eu tenho bastante perfume. mas nunca fazer a fricção, nunca Nunca fazer. fazer a fricção. Nunca Tá. fazer a fricção. Tá? Uhum, Por uhum. algumas coisas. Primeiro que quando eu aqueço muito, eu Tá. começo a alterar algumas notas mais de saída, que são as mais voláteis. Eu faço com que elas vão embora mais rápido. Número Tá. 2, perfume é uma aplicação tópica. Então, quanto mais eu esfrego, mais eu tiro. Tá Então, ele está certo. aqui, mas eu estou tirando, porque o perfume não está penetrando em você, como muita Não, gente não tem acha que absorção, acontece. exatamente. É, mas Tá? todo mundo tem essa mania de ficar esfregando, é Todo incrível mundo isso. faz, todo mundo esfrega. E aí, nos treinamentos que eu dou, eu brinco muito, eu falo, gente, é perfumação, não é esfoliação. Não esfrega. Tá? Não A necessita exploração já esfregar. foi feita antes. Exato, exato. Sua pele já está preparada, já fez tudo que tinha que fazer antes, e aí vai, aí você pode Olha, aplicar. a Marcinha, uma querida amiga do Rio de Janeiro, está perguntando se existe perfume para as áreas íntimas. Perfume Existe. específico, mas não pode usar esse de uso normal, é que não deve. É isso. Exatamente. Os de área íntima vão estar escrito que são para área íntima. Eles foram Uhum, testados, assim, todas as fragrâncias, elas são testadas dermatologicamente, de empresas sérias. Não posso falar todas, porque tem empresa aí que eu não conheço, não sei o que faz. Mas, assim, uhum, todas as empresas sérias, grandes empresas, elas testam. E o teste é em humanos, tá? Primeira coisa para uhum. todo mundo saber, não tem teste em animal, tá? O teste Tá. tem no animal, nós somos animais também. Mas o teste é em humano, é assim que acontece. E aí o Uhum. teste humano, eu tenho aquele produto que funciona. Porque além da grande quantidade do álcool, eu tenho os potenciais alergênicos das matérias-primas. As matérias-primas, elas têm o pico máximo que você pode usar. Então, isso tá, apesar de ter 10%, 5%, 3%, não é um Uhum. percentual grande, eu tenho que Tá. testar, porque falar assim, ah, então, se eu pegar, uma das coisas que muita gente fala para mim, ah, mas se eu pegar um perfume à base de água, eu não tenho álcool, eu vou diminuir ou eu não vou causar irritabilidade na área íntima. Tudo Tá. bem que a água traz isso. Só que Sim. a água é um meio que, para você ter contaminação, é muito mais rápido do que álcool. Então, assim, Claro, a claro. contaminação da água é muito maior. Então, depende de como você está aplicando, como é que aquilo está fechado. E número 2, não necessariamente aquela essência que está lá naquela concentração não vai causar nada. Então, Tá. assim, ela falou muito certo. Você tem que procurar. Tem poucos e geralmente eles são à base de óleo. Eles são mais oleosos do que até aquosos. Tá. O Rogério Ranulfo é um colega, Rogério, de Goiânia, está perguntando, e o aspecto oleoso da região a ser aplicada? Vamos Quer lá. dizer, Até o Otávio falou agora há pouco, assim, você fez a esfoliação antes, tudo. Como é que a gente faz quando a gente prepara o corpo, né? Qual a uhum, importância da esfoliação? De uma forma muito simples e caseira, um pouco da renovação. Então você está sim. tirando lá a pele morta, está ativando o restante. Eu não vou falar muito porque eu não conheço nada, tá? Se eu estiver Mas falando tá uma certo. besteira, por Retirada favor, mecânica, renovação celular, tá certíssimo. aí você me corta, por favor. Então você fez isso, e aí você tem também as esfoliações que são mais abrasivas ou menos abrasivas. Aí normalmente ela vem com um certo óleo ou ela termina com uma hidratação. Por quê? Porque você deu uma agredida ali no espaço conforme você estava ali usando, sei lá, se é uma sílica, se é um açúcar, o que for. Então você está Tá. fazendo uma ação diferente. Então você faz aquilo e aí você hidrata. Quanto mais hidratada for a sua pele, quanto mais umectada for a sua pele, melhor para segurar o perfume. Não sei se o pessoal lembra, eu falei que perfume é tópico, né? Se eu tiver a Uhum. pele super seca, o que vai acontecer? Ele vai depositar aqui, mas ele vai sair mais fácil. Agora, se eu tiver com a pele mais umectada, ele vai grudar mais, porque o Tá. álcool evapora,
A Uhum. água evapora e aí eu tenho óleo com óleo. Óleo com óleo dá certo. Aí eu Perfeito. escrevo. Tá. Tanto é que a pele oleosa, eu fui ler sobre isso, ela tem um poder de fixação melhor do perfume. Então, as Tá? pessoas que têm pele oleosa precisam usar perfumes mais leves, porque o poder de fixação é maior. É maior. Ao contrário da pele seca, que tem um poder de dificuldade, por causa exatamente dessa questão, falta de hidratação. E aí, Isso. perfumes mais fortes. Não sei se você já Exato. tinha ouvido falar disso. Não, tem bastante. Isso acontece bastante. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, porque que nem a pele mais oleosa. E aí, se eu pego, daqui a pouco a gente entra e fala de tipo de fragrância. Mas se eu pego Uhum. aquela fragrância que é Tá. mais pesada ainda, gente, cuidado. Cuidado, porque se ela já é pesada, se ela é doce, se ela é intensa, ela vai ficar mais tempo intensa ainda na sua pele. Exatamente. E É, aí, como é que a gente controla? Nas aplicações. Ah, em vez de fazer uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, você já sabe que a sua pele é assim, faz uma aqui, isso. encosta, passa e tá tudo bem, Tá. tá? A Eleonora, é super querida paciente também, ouvi dizer que aplicar perfume perto das pérolas é muito ruim. Você acaba agredindo ou matando essas pérolas. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito disso? De um colar Então, de eu já pérolas? ouvi falar muita coisa de pérola, né? Tem gente até que comenta que a pérola de vez em quando tem que tomar um banho de água salgada, porque ela continua viva mesmo depois de estar fora da concha. Então, esse é o Sim. pouco, também não conheço muito de joia, mas é o pouco que eu conheço. Vocês viram que eu tirei? Eu tirei a pedra e eu tirei a pulseira de couro para eu aplicar Sim. aqui. Tá, tá. Porque sim, Uhum. pode causar alguma coisa. Também vai depender assim do estado da pérola, né? Se a pérola já está um Uhum. pouquinho mais delaminada, como é que é o Sim, acabamento que ela tem, tudo claro. depende. Mas o que que eu faço? Qual que é o ideal de aplicar fragrância? Você tomou banho, você saiu do Uhum. banho, você se enxugou. Antes de você se vestir, antes de você colocar a bijuteria, a joia, não sei o quê, antes de você terminar tudo, aplica a Tudo. fragrância, porque você está É. com o seu corpo exposto, tá tudo bem, você não está caindo no tecido que pode Ninguém faz manchar. isso, a gente deixa por Ninguém, último, quando né? está saindo de casa. Exatamente. Olha só. Exatamente. Então, o ideal é isso. Sabe? Você Aham. fez todo o seu processo, fez até a hidratação da sua pele para ficar boa a fixação da fragrância, e Já aí você aplica. aplica e depois você se veste e termina tudo que você tem que fazer. Uma outra pergunta era essa: o creme hidratante do corpo, às vezes está perfumado, tem para combinar aquele que você gostaria. É meio confuso isso, né? É Não é. confuso. Você tem algumas alternativas. Hum. Tem poucas marcas que trazem como extensão de linha um Os dois hidratante são. com o mesmo tipo de cheiro. Ótimo se é o caso da fragrância que você gosta, está resolvido. Número Tá. 2, procure hidratantes sem perfume. Tem muitos que são sem perfume, como tem desodorante hidratante sem perfume, que tem Uhum. pessoas com questões alérgicas, tal, tem vários no mercado. Você busca o Sim. que melhor te agradar. Ou Uhum. aquelas pessoas que são mais conhecedoras e fala assim: ah, minha fragrância, meu perfume é um floral frutal. E esse hidratante também é um floral frutal. Tá. Combina mais. Se você Tá. quiser, aí você pode potencializar um dos dois. Mas aí você Uhum. fica fazendo misturinha para saber o que dá Claro. certo para você. Uhum. Doutora Eliane Chaves, ela é ginecologista do Rio. Ela fala, interessante, ela conhece perfume de área íntima, tipo supositório vaginal. Nunca tinha ouvido falar. Tem. Ginecologista. Conhece perfume. Aqui tem uma outra pessoa. Se você conhece perfume vulva, nunca ouvi falar disso. Bom, Também não. enfim. Agora, me diz uma coisa. Crianças. Qual a experiência de indicar ou não? É Tá. melhor não usar? As mães ficam preocupadas se não é alérgica? O que você indica? Então, eu acho que aí a gente separa em dois grupos, né? Mãe do É. primeiro filho ou de filho único, que tudo vai causar um problema no filho dela. Então tem essa Verdade. questão. Esse é problemático. E a mãe que está no terceiro filho, que ela passa perfume nela e na criança e resolveu. É o mesmo, tá bom, vamos embora que eu não tenho tempo. A questão de alergia, e aí você pode até tratar isso, falar muito melhor do que eu, por favor. É o que eu falo para as pessoas, a questão de alergia, ela é única. Assim, não dá para você mapear e falar, sei lá, a laranja, ela é alérgica em todo mundo. Claro que a gente faz teste o tempo todo na perfumaria, a gente sabe o potencial alergênico de cada matéria-prima. Só que no meu corpo, a mesma matéria-prima pode reagir de um jeito e no seu pode ser de outro. Claro, O com que eu certeza. recomendo para criança? Você quer perfumar seu filho, sua filha, não importa a criança que for, primeiro, tem fragrância para criança. Muitas delas são à base de água e não à base de álcool. O Tá. álcool em grande quantidade na pele dá uma ressecada, e Sim. esse ressecamento pode surgir
alguma irritação, mas é porque a pele está mais ressecada, não é o perfume em si. Então, assim, Porta de entrada para infecções. exatamente. Então, procure perfumes para criança. Ou, você quer testar? A mulher faz muito isso quando ela vai fazer tratamento de cabelo. Ela pega uma mechinha aqui e aplica para ver se vai cair o cabelo ou não, se dá certo aquela química e etc. Então, aí você pega e aplica na criança. Por exemplo, pode aplicar aqui ou aqui, para você saber como é que Pode ser reage. Tem que ser uma diferente, área tá? que tem exposição ao sol. Não pode ser uma área muito fechada, tem que ser uma área que ela está mais exposta, porque já está mais aí batido para funcionar. Vê, aplica só um pouquinho, deu certo, não aconteceu nada? Claro. Tudo bem, aí você pode aplicar. Mas não, assim, se você puder optar pelos infantis, opte pelos infantis. Estão perguntando aqui o que você usa para neutralizar o estresse olfativo causado por sentir várias fragrâncias. Ótimo. Primeiro eu vou começar pelo que não pode, inclusive que é proibido pela Anvisa, tá? Tá. Algumas lojas ainda têm, mas tem diminuído muito, o grão de café, aquele potinho com grão de café, tá? Por que não pode? E aí eu vou voltar um pouco até o momento que a gente está agora, né? Imagina, estamos vivendo uma pandemia, alguém pega o potinho e respira lá dentro. O próximo que vai respirar, o que pode acontecer? Não, Então, gente, não. Primeiro, por uma questão de saúde, ou grão de café, ou o pó, porque tem gente que cheira o pó. Eu falo, gente, morre, né? Que aquilo sobe, aquele pó no nariz, pelo amor de Deus, não. Então, assim, café não. Até porque café é um novo cheiro. Só que é um cheiro sem álcool, então existe esse mito de que descansa o nariz. Não, ele só traz um outro cheiro, mas ele dá uma acalmada. Melhores coisas para você cheirar: tecido, não estando muito perfumado, ou a sua própria pele. Um dos lugares que normalmente a gente menos perfuma é este daqui. Então, ó. Respirou, já equilibrou, tá pronto para outra. Ah, sensacional, maravilha. Olha, tem uma pergunta aqui. A Fernanda Cavalheiro é uma dermatoamiga do Rio. Ela fala assim: Jean-Claude Helena, quando escreveu o Diário de um Perfumista, disse que Un Jardin après les Moussons foi o maior fracasso da vida dele. Tem algum motivo para isso? Então, o Jean-Claude Helena é um perfumista que eu tive sorte de trabalhar por um período curto com ele. Eu trabalhei mais com o irmão dele, ambos são perfumistas. Ele foi perfumista da Hermès exclusivo durante muitos anos. E assim, o que acontece, né? Jean-Claude Helena fez sucessos incríveis, e assim, sucessos mais conhecidos, por exemplo, como Terre d'Hermès, é dele também, que é uma fragrância masculina incrível. E eu acho que quando ele fala de sucesso e fracasso, é muito em relação ao que ele queria. Porque, assim, quando você trabalha, existe essa linha, né? Que é um Jardin sur les Nils, um Jardin sur les Toits, etc., que é uma linha um pouco mais exclusiva dentro de uma marca que já é exclusiva, então permite a criação mais livre, mas acho que não chegou exato no que ele queria, por isso que foi um fracasso. Aí você não mede a venda, mas você mede o objetivo do criador da sua criação. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que tinha algumas coisas que ele queria fazer e não deu certo. Tá. Diferencia pra gente, eu também quero saber, eau de parfum, eau de toilette, como é isso? É uma coisa mais forte que a outra? Um usa no inverno, outros no verão, não tem nada a ver. Essa é uma classificação internacional que foi estabelecida na França. Não existe relacionado ao percentual de fragrâncias, mas não existe uma regra única. Por exemplo, você vai ver que tem muitas empresas que classificam eau de cologne, porque é primeiro o eau de cologne, depois o eau de toilette, depois o eau de parfum, parfum e o extrato. Então vai crescendo assim. Então eu vou dar menor concentração. Isso. Eu vou dar menor concentração que está ali no eau de cologne. Eu tenho até um antes do eau de cologne, mas é muito próximo percentual, então ali no eau de cologne. E vou até o mais alto, que é o extrato. Essa concentração, por exemplo, no eau de cologne, pode variar de 3 a 8%. Eu vi um lugar que colocou 2. Eu vi um lugar que colocou 9. Isso vai acontecer, gente, porque não tem uma regra fixa, tá? Mas quer dizer que está por aí. E aí depois eu vou crescendo. A partir de 10, 11 eu vou para o toalete até uns 14, 15. A partir do 16, 17 até 20 e pouco eu vou para o eau de parfum. Acima de 22, 25 eu vou no parfum e por aí vai. Essa é uma classificação. Uma das outras coisas que os franceses são ótimos em fazer é criar regra com um monte de coisa. Então, da onde vieram esses nomes? O eau de cologne ele foi criado por ter uma concentração mais baixa de fragrância. Normalmente eram fragrâncias mais cítricas, nem sempre.
mas O eau de normalmente ou cologne. florais Eau de leves. cologne. Tá. Hã? Uhum. O eau de O eau de cologne. cologne. Isso. Então, são fragrâncias mais cítricas ou florais mais leves, ou notas que remetem à natureza mais verdes, porque era a fragrância que você deveria usar no primeiro momento da manhã. Você levantou, você usa aquela fragrância de manhã, porque ela te dá uma sensação de limpeza após banho e te dá um pouco de energia para o dia. Sim. Aí, logo depois desse momento, você vem com eau de toilette. Por quê? Porque você faz a sua toilette. O que é fazer a sua toilette? Tomar seu banho, se arrumar, se vestir para sair. Você vai sair de casa, então você faz a toilette. Então Tá. você se arruma. Na época, como é que era a toilette? Era um jarro de água com a bacia no quarto e você fazia a sua toilette ali e descartava Se porque não virar. tinha encanada, não tinha banheiro no quarto, era diferente. Então você aplicava e aí você vinha com uma fragrância que tinha uma duração um pouco maior, que ela durava durante o dia. Então, do mesmo jeito que você se arrumou e fez sua toilette, a fragrância te acompanha. Aí, no final do dia, o francês vai para a famosa soirée. Então, que é o finalzinho do dia e o começo da noite. Aí você já tem o eau de parfum. Porque aí você precisa aparecer. Aí você precisa mostrar que você veio. Aí você precisa trazer mais intensidade. E o parfum, para aqueles momentos super específicos ou até o extrato, normalmente esses vêm em frascos bem menores. Você tem até uma sensação que ele é mais oleoso, porque a quantidade de álcool, a proporção álcool-óleo muda muito. E normalmente eles não têm. Ali, quando você entra no parfum, no extrato, ele não tem válvula spray. Ele tem a tampa de vidro, que você molha na tampa, você retira e você passa a tampa em você só. Não é nem contar gotas, é o próprio dedo, né? É o próprio vidro. Então, é mais, grosso modo, é assim que funciona. Ah, interessante. Então, fazer ginástica ou de cologne, que é o mais levinho. Exatamente. Por favor. Por favor, né? Porque chegar na academia Não, de passo, não, vai tem dar alguma certo. coisa errada. Mas engraçado que tem pessoas que gostam de deixar o rastro e às vezes contaminam um escritório, um consultório médico, por exemplo. Acho que tem né, um código de ética que precisa mais ou Mas menos. tem, eu falo assim, do mesmo jeito que você tem um dress code para Dress roupa, code. você tem um dress code para fragrância. Sabe, por exemplo, na sua profissão, como médico. Se você usar uma fragrância muito intensa, como é que fica a situação, por exemplo, de você atender um paciente no consultório ou visitar alguém no hospital? Você entra naquele ambiente menor e deixar aquele cheiro pode não fazer bem. Então, tem fragrâncias que são adequadas. Eu recebo muito esse tipo de questionamento. Ah, eu sou um profissional liberal do direito, o que eu deveria usar? Eu sou um médico, o que eu deveria usar? Porque aí você tem um dress code olfativo também. Claro, claro. E essa questão desses perfumes, eu acho que começou com CK, né? Homem e mulher, o perfume para os dois. Eu acho que foi Calvin Klein que começou com essa tendência ou já existia alguma coisa nesse... Não, já existia, já existia. Na verdade, a gente vem com uma perfumaria muito unissex até final de 1800, começo de 1900. Até, sei lá, 1910, 1915, até 1920, porque assim, em 1921 a gente tem um super lançamento que é Chanel número 5 e que muda bastante isso, mas ela também não posiciona como um perfume só feminino, é que ela só fazia moda feminina. Então, fica intrínseco que o perfume era feminino também. Mas até perto de 1920, quase tudo era unissex, tá? Então você não tinha muito dessa diferença. A partir lá do 1920, 1910, isso muda. E muda por quê? Porque é uma questão de marketing mercadológica. Eu dobro o meu público comprador. Antes eu tinha um perfume para os dois, agora eu tenho um para ela, um para ele. Então é uma questão de marketing, é uma questão de posicionamento mercadológico. E isso muda bastante. Por que o Chanel número 5 ficou tão famoso? O que foi? Foi só marketing ou ele é realmente uma coisa excepcional? Não acho. Não, tem várias coisas. E aí essa história é muito bonita, né? Gabrielle Chanel, ela era super, mas super... É ótimo você falar, super supersticiosa. Tanto que ela adorava o número 5. Ela só lançava a sua coleção de moda no dia 5 de maio. Tinha que ser dia 5/5 para ela lançar a sua coleção de moda. Existem duas histórias que falam de Chanel número 5. A primeira, ela cheirou 5 amostras, 10 amostras, e a número 5 foi a que ela gostou. E a segunda é que ela realmente era muito apegada ao número 5. Gabrielle Chanel, ela desenvolve essa fragrância junto com um perfumista chamado Ernest Beau. Ernest Beau, de ascendência russa, de família... Ele nasceu na Rússia, mas de ascendência franco-russa. Foi apresentado a ela por um dos seus amantes da época, russo também, porque ela teve uma vida amorosa muito ativa.
E ela descobre uma matéria-prima super importante que é o aldeído. Aldeído é um sintético que na época estava fervilhando, mas assim, desde o final de 1800 já fervilhava o aldeído. E para ela amou essa fragrância porque, eu não sei se muita gente sabe, mas Gabrielle Chanel, ela passou a sua vida inteira, até ter idade adulta, num orfanato. Sim. E ela saiu do orfanato sem ser adotada. E ela acreditava que se ela fosse muito organizada, muito limpa e etc., alguém iria adotá-la. Então, quando ela cheirou Chanel número 5 a primeira vez, lembrou a época do orfanato e da limpeza. Então, a memória emocional, porque quando a gente cheira, vai para o hipotálamo, né? Para o sistema límbico. Então, o negócio é só emoção na veia. É o único sentido que é 100% emocional. Sim. Ela cheira, ela lembra dessa situação e ela decide por essa fragrância. Ao mesmo tempo, que é um floral aldeídico, feminino, presente. Ah, cheira mais antigo, datado? Cheira, porque existe uma evolução olfativa, mas não dá para negar a importância. Claro. Então, Chanel número 5, além de tudo, ela faz o lançamento da fragrância de uma forma diferente. Ela vivia nas altas rodas, ela vai ao sul da França, e depois ela vai a Deauville também, e isso acontece, tanto que tem uma das coleções dela que chama Paris Deauville. Deauville é a cidade balneária mais próxima de Paris, né? É Ao incrível, norte. lindo. E o que ela faz no restaurante? Ela propositalmente, no restaurante lotado da alta sociedade, ela quebra um vidro de Chanel número 5 ao lado da mesa. O cheiro toma conta do restaurante como um todo e não há outra conversa aqui. Que cheiro é esse? Pronto. Não precisa mais nada, né? Exato. Exatamente. Sensacional. Tem uma outra história também que eu acho super interessante, que eu já vi você contando, sobre o Lanterdi, que é da Audrey Hepburn Hepburn. e o Givenchy. Conta pra gente um pouco da história. Também tem. Aí vem um outro designer costureiro super famoso, né, que é Hubert de Givenchy. Hubert de Givenchy, ele tinha como musa Audrey Hepburn. Tanto que grande parte das roupas que ela usa nos filmes que ela atuou eram Givenchy. E ela tinha a elegância que Givenchy queria, tinha o porte que Givenchy queria. Eles se tornaram grandes amigos. Com essa onda de fragrâncias, que assim, as marcas... uma das coisas que eu gosto de falar muito assim é que o perfume em português, a gente fala, eu vou colocar, eu vou aplicar, eu vou sentir. Mas em francês ou em inglês é to wear, em francês é porter. Então, assim, você veste o perfume. Então, essas marcas de moda, você nunca tinha veste pensado a respeito disso. as marcas. Sensacional. E aí ele cria essa fragrância que não tinha nome, presenteia a Audrey Hepburn com essa fragrância. Ela fica enlouquecida, ela ama. E ele um dia chega para ela e fala assim, eu vou lançar essa fragrância. Ela olha para ele, enraivecida, e fala, Je vous l'interdis. Ou seja, eu te proíbo, eu te impeço. Você não pode lançar. E aí, como eles eram muito amigos, foram aí conta a história alguns anos aí de conversa, até que ela falou, ok, pode lançar a fragrância, pode colocar no mercado. E aí ele nomeia de Lanterdi, porque é a frase que ela fala para ele quando ele diz que vai lançar a fragrância. Maravilhoso. Conta pra gente como é que dá para identificar um perfume falso e verdadeiro. Tem uma questão da embalagem, do invólucro, algumas dicas, porque essa é uma pergunta que foi bem frequente. Tá, tem várias questões. Eu acho que primeiro é assim, dentro do Brasil existe uma associação que chama ADPEC, que ela tenta controlar um pouco dessa questão de perfumes importados. Então ela tem um selo de garantia, mas a gente sabe que no Brasil essas coisas também são copiadas, né? Você acha para comprar selo em vários lugares. Mas alguns cuidados. Aquele plástico que vem do lado de fora, a gente chama de shrink, tecnicamente, porque ele dá uma encolhida no cartucho. Aquele plástico, ele tem que estar super bem dobrado, muito bem fechado, selado sem cola, porque como ele é um plástico, ele sela com calor de metal, então ele funde um no outro, muito bem acondicionado. Sempre que um perfume é importado de forma correta, ele vem com uma etiqueta, com tradução, dizendo quem importou, quais são as matérias-primas mais importantes, porque isso é uma questão da Anvisa. Tem que estar essa etiqueta com as informações básicas em português, o saque, se aconteceu alguma coisa com quem você entra em contato, tal. E é claro que você pega como um todo, cartucho bem feito, um frasco bonito. Aí as pessoas vão falar para mim, mas eu não conheço tanto assim para identificar. Eu vivo por uma regra, que é aquela regra, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então aquele perfume
É preço, Exatamente. Que você achou pela metade do preço, que está vendendo no Mercado Livre, que está não sei o quê. Gente, uhum. foge. Porque Tá, pode ser errado. Não estou dizendo que seja, não tenho como garantir. Mas assim, compra no lugar que você confia, compra no lugar que você tem certeza, ou que você pode trocar com facilidade se realmente aconteceu alguma coisa. Mas é assim, desconfie da grande oferta. tá. Agora, colocar o restinho de um perfume que está acabando, colocar no novo, vice-versa. Como é que é essa questão? Pelo Isso, amor de Deus, não. Não. Pelo amor de economia Deus, não. tal, né? Joga Não. fora o frasco. Não. Perfume é assim. Se eu estiver falando de um perfume, por exemplo, que tem válvula spray, que é essa válvula aqui, esse Uhum. daqui é J'adore, é um dos perfumes mais vendidos no mundo, é um dos 5 perfumes mais vendidos no Brasil para as Lancôme, né? mulheres. Isso daqui é uma válvula que está travada, que eu não consigo tirar. Ela está recravada aqui no vidro. O Tá. que que isso causa? Toda a fragrância, ela sempre vai ter uma parte que não vem. Ela tem que ter uma parte de ar para a bomba funcionar. Então, Uhum. a hora que ele está recravado, significa que o ar que está aqui dentro está controlado. A hora que eu tiro, o ar entra numa quantidade diferente, eu acelero o processo de oxidação. Então, Tá. isso daqui eu já posso causar alguma coisa. Número 2, eu misturar um perfume de uma data X com outro de uma data Y, eu não sei o que vai acontecer. Eu não Uhum. sei. Ou, eu vou passar por um frasco menor para eu poder levar na bolsa. Gente, compra o frasco Compra menor para levar na pequenininho. bolsa. Tá, Tá? tá. Não abra, não faça isso, porque você pode prejudicar. Eu fiz e deu certo. Na sorte, pode dar certo, pode dar errado. Mas não faça, porque realmente pode contaminar. Você não sabe se o outro frasco também está 100%, então não faça isso. Tá. Fala pra gente um pouquinho dos perfumes nacionais. Eu acho que evoluiu, né? Muito essas Muito, 2 muito. décadas. Essa coisa do. O que você acha? Dá para comparar em qualidade, manutenção, Olha, durabilidade? eu fiz até um vídeo no YouTube falando de nacionais versus importados. Por quê? Porque existe um preconceito. Grande Sim. parte do brasileiro, primeiro, ele adoraria ser de qualquer outra nacionalidade que não brasileiro. Então tem aquela coisa, você é brasileiro? Mas meu avô é italiano. Não, tudo bem, faz parte. Conseguir Fomos um país, passaporte. né, um país colonizado, um país muito jovem, tudo bem. As Uhum. matérias-primas, elas são as mesmas no mundo. Por exemplo, a rosa, ela só vem de 3 lugares no mundo, a rosa natural, que são o sul da França, a Turquia e a Bulgária. Então, desses 3 lugares, eles produzem a rosa natural de qualidade e de quantidade suficiente para abastecer a perfumaria no mundo. Então, a rosa natural, quando ela é usada aqui num perfume no Brasil, é a mesma rosa que é usada num perfume da Europa. Qual que é a grande questão? Quando você compra um perfume da Europa, você está comprando ele, que lá fora ele custa US$ 100, aqui ele vai custar US$ 200, vai custar R$ 1.000. Porque tem imposto, tem importação, tem tudo. Ao passo que o nacional, você vai pagar R$ 100. Então eu não posso fazer essa comparação porque ela não é correta. Eu já tenho uma diferença. Então o dinheiro que, sei lá, a marca lá fora tem para investir no perfume que vai vender no mundo inteiro é diferente do dinheiro que eu tenho para fazer a marca nacional. Eu também vou usar a mesma rosa? Vou, mas sei lá eles vão usar 5% da fórmula que eu vou usar 1%. A rosa, o óleo essencial de rosa, ele lá fora custa aproximadamente 35 mil euros o quilo, Hum. tá? Uau. Porque eu preciso de 3 toneladas de pétala de rosa para fazer 1 quilo de óleo essencial. É uma Então, coisa. isso tem. Agora, as matérias-primas são de qualidade? São. Os perfumes são de qualidade? São. E claro que eu estou falando das empresas grandes que eu conheço. Não posso falar de todas, porque eu não conheço todas. Mas quando eu Sim. falo de Natura, quando eu falo de Boticário, eu falo que assim, é incrível. O Boticário fez um lançamento agora para o Dia das Mães que trouxe uma flor que foi plantada num jardim em Grace exclusivamente para essa fragrância. Não acredito. É Exato, mesmo? eles fizeram. Esse jardim foi cultivado por mais de 10 anos antes de poder ter o primeiro óleo essencial saindo dele. Então, assim, existe muita qualidade. O que a gente tem que entender é que existe uma diferença de quantidade, de aplicação, de custo, mas a perfumaria nacional é muito boa. Uhum, uhum. Eu também acho. Agora, esse modismo de perfume, né? Sempre aparece um novo, novo. Você acha que as pessoas devem ter uma tradição de estar marcando? Eu usei por anos X, aí troquei assim por Sim, períodos maiores. Eu não consigo ficar trocando assim muito. tá. Como é que você encara isso? Você é mais fiel. Eu sou totalmente não fiel.
Fidelidade aqui com perfumaria eu passo longe, longe. Eu troco muito. Eu tenho 3 perfumes que são os perfumes da minha vida, que marcaram muito um período da minha adolescência e um período do meu começo de carreira profissional. Então, Quais são? são o Eternity, de Calvin Klein. Maravilhoso. Aqui não tá, o Eternity não está aqui. O l'Odyssey, de Seimiaki. Eu usei anos, isso, anos 90. Usei muito. E 95 em Cannes. Fahrenheit, de Christian Dior. Isso é 80, 85, 86, não é isso? Não? Muito forte. Muito forte. Ele... Então, assim, são perfumes que marcaram a minha vida e que vão estar comigo o tempo todo. Mas eu não tenho aquele perfume assinatura ou um perfume por um período, eu não tenho. As pessoas me perguntam, isso é certo, isso é errado? O certo e o errado é aquilo que te faz feliz. Você quer ter um perfume a vida inteira? Você quer ter 30? Você quer mudar de repente? Tá tranquilo, não tem regra. Eu tenho pessoas que usam sempre um só a vida inteira. Eu acho que ela chegou, você já realmente sente exatamente isso. Existe concurso, quer dizer assim, existe premiação de anual para várias categorias ou é assim, mundial? Existe. Como é que funciona isso? Existe uma associação na França que chama Fragrance Foundation e o prêmio é Fifi Awards. Então, esse prêmio ele acontece na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, eu não tenho certeza. Mas acho que tem Fifi na Ásia também. E aí ele tem várias premiações. Então, vai premiar pela categoria, vai premiar masculino e feminino, vai premiar melhor campanha, melhor criação perfumística. Porque melhor criação perfumística vai para o melhor perfumista. Vai premiar melhor produto, melhor posicionamento, melhor massivo, melhor prestígio, melhor nicho. Então ele tem várias categorias. O frasco conta muito também, né? Contam. Tanto que eles têm aqueles que são clássicos, que na época que não tinha o Fifi Awards, eles estão premiando agora como aqueles atemporais. Então ele está para o Hall da Fama. Sensacional. Estão perguntando que se existe diferença de fixação. Cada perfume tem o seu, tem alguma forma. Como é que a gente diferencia? E aí é importante, eu até fiz um vídeo terça-feira, que eu subi agora no YouTube, falando de 5 pontos sobre fixador. Primeiro, gente, não existe uma matéria-prima milagrosa que fixe todos os perfumes, tá? Não tem, porque tem muita gente que falava no passado, o fixador francês é melhor. Não tem isso. Perfume é feito de cheiro, e cada cheiro tem sua característica. Então, todas as matérias-primas odoríferas são fixadoras. A laranja é fixadora e a baunilha é fixadora. Qual é a diferença? A laranja fixa com muita intensidade por até 2 horas. A baunilha por 8 horas ou mais. Então, eu tenho percepção que um fixa e o outro não, mas os dois fixam. Só que, quimicamente, cada um tem uma função. Cada um tem um tempo, depende da matéria-prima. E as pessoas às vezes falam para mim, Fábio, eu adoro perfume cítrico. Eu sou um cara que adora perfume cítrico. Eu adoro e eu queria que o meu perfume cheirasse por mais tempo. Tem como? Eu falo, tem. Reaplica. Porque não tem outro jeito. Quimicamente, o tempo de evaporação, essa curva do cítrico, ela é de no máximo 2 horas com intensidade. Depois, ela cai e fica bem fraquinha. Faz parte. Agora, a baunilha, no momento que eu apliquei, eu não sinto aquela porrada, mas eu sinto ela flat o tempo todo. Ela está sempre igual. Granado e Febo são considerados de nicho lá fora. Existe, então, um prestígio. É assim, o que acontece? Tem algumas marcas brasileiras, e aí eu posso falar de Granado Febo, eu posso falar de L'Eau de Rio, eu posso falar de Ecos da Natura. Então, tem algumas marcas que elas trazem esse posicionamento. Granado Febo, eles têm uma loja da Febo em Paris. Eles já tiveram, acho que foi no Bon Marché também, na Galeria Lafayette, em alguns lugares. Então, eles construíram essa forma diferente. O que eu classifico? Eu classifico eles como perfumes exclusivos. Eu não classifico como nicho, porque nicho, para mim, tem que ter outros signos para ser um nicho. Eles ainda estão numa produção industrial grande. Então, lá fora eles são exclusivos, aqui eles são super sofisticados. E eles têm feito um trabalho lindíssimo, assim, em embalagem, criação de fragrância, muito etc. bonito. Muito realmente quero uma repaginada. Você tem algum aí? Então, aqui comigo eu não tenho, mas eu tenho um vídeo no YouTube falando deles. Eu acho que, assim, Bahia vale muito a pena conhecer. Santana também vale muito a pena conhecer.
Eles têm fragrâncias, ele tem uma que chama Aura, que eu amo, que é muito linda. Então, acho que vale muito a pena conhecer. Fala um pouquinho pra gente. Ó, estão perguntando qual é o meu perfume, né? Nem sobre Ó, tortura. Não, 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 não. Diz que eu chego. E é engraçado, quando eu chego, eu sinto. Agora, no final do dia, 9 da noite, eu estou atendendo ainda paciente falando, nossa, é incrível, nessa perda, você perde, né? tem gente que chama de acomodação olfativa, eu chamo de saturação olfativa, que é uma defesa do organismo, né? Constantemente o nosso nariz está equilibrando os cheiros ao nosso redor para que eles não chamem tanto atenção. E as pessoas falam, eu não percebo isso. Tá, por exemplo, você chega em casa, você vai tomar uma ducha à noite, bate a água, você sente a fragrância de novo. Ou você vai na academia, você começa a correr, seu corpo aquece mais do que já estava, você sente, porque ela está lá, mas seu corpo equilibra. O corpo é muito inteligente. A Fernanda Cavalieri, lá do Rio, perguntando quem você considera o melhor nez? O melhor nariz, o melhor perfumista. Gente, não posso falar isso, senão eu morro amanhã, né? Isso eu não posso falar. Tem vários. A gente guarda segredo. Por exemplo, ó, o Jean-Claude Ellena, que a gente falou aqui, Carlos Benaim, Sofia Grossman, tem vários aqui no Brasil também. Frederic Malle também. Frederic Malle, ele é incrível. E acho que assim, o Frederic Malle também, o que ele fez? Ele quis trazer também outros perfumistas, né? Então ele sempre faz um combo. Ele teve a ideia e convida. Por exemplo, os trabalhos dele com Maurice Roussel são incríveis. E uma liberdade criativa muito linda. E aquela experiência, você entra naquele túnel de vidro, naquela loja de Paris, é sensacional. Exatamente. Isso daí... Fala um pouquinho de perfumes de ambiente, room spray. Tá. Explica pra gente um pouquinho o que você sugere. Depende de uma recepção ou você tem que marcar presença mesmo na sua casa, sempre o mesmo cheiro? O que você... Olha, o que eu faço? A minha única dica para as pessoas é assim, num ambiente onde você vai descansar, seja quarto, sala de descanso, etc., fragrâncias leves. Não ponha nada que te ative, porque o ambiente é para descansar. Na sala, algo convidativo, algo que agrade a maioria das pessoas. Você está falando sala de almoço ou cozinha? Cítricos, porque trazem limpeza, energia. Então, eu vou muito mais pelo tipo de cheiro do que como é que deve ser a intensidade. Porque a intensidade é cada um modela a sua e depende muito também de circulação de ar, né? Para onde que ele empurra o cheiro na casa. Ótimo. Mais alguma outra dica que você poderia nos dar? Olha, eu acho que assim, as pessoas, elas devem comprar perfume para usar. Não comprar perfume para ficar guardado, porque perfume tem validade, perfume oxida, perfume muda de cheiro. Então, eu vou comprar o de 100 ml porque ele é mais econômico do que o de 30 ml, mas eu não vou usar. Compro de 30 e uso de 30. Tá. Não vai compro até de 100. acabar. Não fica fazendo coleção de grandes frascos de 100 ml. Exatamente. Não faça isso, porque a beleza do perfume é quando ele toca a sua pele. Ele tem a beleza dele no frasco, mas ele é completo quando ele encontra uma pele. Tá. Agora, assim, indica 2 perfumes, um masculino e um feminino, que você acha que fez história, que faz história e que seria mais ou menos um gosto universal. Você tem como, já que você conhece tanto, você usa muitos? Uso bastante. Eu vou pegar aqui... Na verdade, assim, se eu for falar de masculino, eu vou falar de Guerlain. Tá. E aí, Guerlain, esse daqui é o frasco Zabeia, que são as abelhas que estão aqui. É lindo isso, é maravilhoso. E eles têm uma coleção que eu gosto muito, porque inclusive é travel size, que é a coleção de Cologne. Tá. Que são os eau de Colognes, assim, são todos, na verdade, construções Cologne, porque eles são construções que trazem o lado cítrico, que era preferido de Napoleão também. Então aqui são 4 fragrâncias, são 4 tipos de Cologne diferentes, que vale a pena. E pode ser unissex, tanto masculino quanto feminino, mas homem usa muito mais do que mulher. Outro masculino que também é super legal, Colônia de Aqua de Parma. Tá, é bárbaro. Super. Agora, feminino, acho que J'adore, pode ser. Uma fragrância da década de 90. Amarige. Com certeza. Com certeza. Amarige, com certeza. Trésor de Lancôme. O Trésor que foi feito pela Sofia Grossman, que mudou a história, trouxe uma rosa lindíssima. Então tem alguns aí.
Acabou o nosso tempo. Temos que Ah, salvar. Te agradeço. A gente vai eu marcar também. mais. Maior sucesso, todo mundo aqui adorando. Eu te agradeço muito. Aprendi muito com Gratidão. você. Obrigado. Obrigado, Obrigado. eu. Obrigado, super Obrigado, feliz aqui. Boa pessoal. noite. E aí, aproveitar e passar um pouquinho, né? Ah, sim. Já vou te passar. Já